Passando aqui para dar um aviso rapidinho, pessoal, que esse áudio ele foi gravado com o meu telefone no meu quarto e pode ser que ele fuja um pouco do padrão que a gente tá habituado a ver aqui no canal, mas eu acho que o assunto aí ele vai dar um up aí. O assunto ele vai compensar um pouco aí o probleminha do áudio, beleza? Valeu. E aí, pessoal, Anderson aqui. E eu tava gravando um áudio aqui para um outro vídeo que eu tava falando sobre o esforço repetitivo, né, sem descanso, e os motivos para a gente ter alguns pensamentos depressivos devido exatamente essa atitude de você se esforçar muito nas coisas e não dar descanso, né? E sobre isso, de ter esses pensamentos negativos, eu gostaria de comentar com vocês aqui uma coisa que acontece muito na minha vida. E às vezes eu paro e penso se eu realmente deveria fazer isso, né? Que é o seguinte: quando eu tô um pouco depressivo, né? Quando eu tô um pouco desacreditando nas coisas e com aqueles pensamentos mais derrotistas, né? Aquele pensamento que faz com que a gente dê uma freada na vida, eu costumo transparecer isso aí, entendeu? Tipo, eu costumo falar com as pessoas ao meu redor, as pessoas com que eu tenho convívio, sabe? Existem pessoas que geralmente elas escondem, né, isso para elas. Não que seja bom ou que seja ruim, mas eu costumo reclamar, sabe? Reclamar com as pessoas, desabafar com as pessoas, entendeu? Falar como a vida é injusta e como é uma merda algumas coisas na vida, né? E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando eu faço isso, eu acredito que eu tô fazendo eu acredito que eu tô fazendo algo errado. Bom, conversar é bom, sim. Se abrir com as pessoas com quem você confia é bom, sim. Mas eu sinto que quando eu falo para as pessoas, quando eu falo sobre as minhas reclamações da vida, sobre as coisas que... Quando eu me desabafo com a pessoa, eu posso estar meio que, entre aspas, infectando essa pessoa com a negatividade. E assim, não quero que você pense que eu estou falando sobre, sei lá, pensamentos positivos trazem resultados positivos, lei da atração e tudo mais. Não que eu repudie esse tipo de pensamento, entendeu? Mas esse tipo de conceito, né? Mas tipo assim, o que eu quero falar é que às vezes as pessoas estão de boa com a vida delas, essas pessoas com quem eu estou falando, e o fato de eu vir com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comentário, eu penso que talvez pode desequilibrar essa pessoa e ela pode entrar numa bad, ficar de mal, assim como eu. Ou pelo menos desequilibrar o eixo dela emocional. Exatamente por isso. Porque quando a gente fala sobre uma questão, sobre algum problema, que realmente o cara tem assim, certeza de que aquilo ali é verídico, né? A gente reclama de algo, por exemplo, o mundo é injusto, a vida é injusta, pessoas boas só se fodem e pessoas ruins estão aí se esbaldando, né? Quando a gente fala de algo assim, como é que se diz? Quando a gente fala sinceramente, né, honestamente, a gente passa para a pessoa de que a gente tem plena certeza de que aquilo é assim.
Quando você fala de forma honesta e convincente, você meio que você transmite para a pessoa de que aquilo que você está falando é pelo menos real para você. E isso pode fazer com que a pessoa acredite. Então imagina só, você às vezes, sua mãe está bem, né? Sua mãe, como qualquer pessoa do mundo, passa por altos e baixos, né? Durante o dia, durante a vida. E às vezes ela está bem. Você quer ver ela bem. Mas o fato de você compartilhar esse tipo de sentimento, mesmo sendo bom para você ou não, se abrir, pode fazer com que ela desabe também. Entendeu? E isso é uma coisa que eu quero saber de vocês. Que eu acredito que eu não sou o único, né? Todo mundo durante o dia tem esse tipo de problema, né? Durante a vida a gente tem esse tipo de desequilíbrio emocional. E varia muito. A gente pode estar bem uma hora, pode estar bem outra, pode estar mal. Entendeu? Mas esse é o meu pensamento. Sabe? Às vezes eu fico pensando se eu deveria realmente comentar esse tipo de coisa com as pessoas. Ou se eu deveria simplesmente guardar pra mim. Entendeu? Guardar pra mim, sem problema nenhum. Tentar refletir sobre isso, entender que isso é passageiro. E que alguns pensamentos eles vêm, mas você só precisa observar eles e deixar passar, porque tudo passa, né? Enfim, eu acredito que o que eu tinha para falar era isso. Eu queria saber a sua opinião aí, se você tiver algum tipo de opinião sobre isso. E, enfim, deixa o like aí se puder. Se inscreve no canal se não é inscrito. E meu nome é Anderson e esse é o canal Abrigo Vermelho.